Vou te encorajar a você já deixar a sua Bíblia aberta aí em Filipenses, no capítulo 4. Aleluia. Filipenses, capítulo 4. Inclusive, eu quero te encorajar nesses dias. Eu sei que a partir do dia 1 de janeiro nós sempre encorajamos os irmãos a iniciarem um plano de leitura bíblico anual, para que você possa ler a Bíblia toda num ano. Não sei quantos começaram. Se você não começou, irmão, dá tempo ainda. Ok? Corre atrás. Porque é fundamental que tenhamos o conhecimento da palavra de Deus. Mas paralelo a isso, a sua leitura, seu plano de leitura, eu quero te encorajar nesses dias a você poder ler o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Que eu já compartilhei isso um outro dia. Filipenses, ele é considerado o livro mais alegre da Bíblia. Se você ler toda a carta, você vai entender o porquê. Apesar dela ter sido escrita numa prisão, pelo apóstolo Paulo. Mas a carta mais alegre. E nós temos falado nesses dias, começamos a falar na semana passada a respeito da alegria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa alegre? Em todas as circunstâncias? Até quando a sua mulher te atrasa para chegar no culto? E quando está tudo bem é fácil estar alegre. Não é o caso da minha esposa, viu, gente? Não é o caso. Isso era no começo do casamento. Pô, agora já melhorou, aleluia. Aliás, hoje nós completamos 18 anos de casado. Aleluia. Eita, aleluia. Já falei para minha esposa que ela merece uma medalha. Aleluia. E ela disse que eu também, amém. Então tá bom, eu recebo. Filipenses capítulo 4. O apóstolo Paulo escreveu assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Deixa eu te falar uma coisa. Se a palavra de Deus diz para nós nos alegrarmos sempre, é porque é possível. Ah não, é muito difícil ficar alegre o tempo todo. É possível. Porque o fato de você estar alegre não significa que você não tem problema. Quantos tem problema aí? Ah, eu não tenho problema. É que você não casou ainda. É que você não tem filho ainda. Mas todos nós temos problema. Aliás, hoje nós vivemos uma geração que até as crianças têm problema. Pai, eu estou com problema. O que foi, filho? Não está pegando internet no meu tablet. Vai plantar mandioca, meu. As crianças pensam que tem problema. Mas apesar dos problemas, é possível nós estarmos alegres sempre. E o apóstolo Paulo aqui na carta aos Filipenses, nós falamos na semana passada a respeito de uma alegria eterna. Há uma alegria que nos aguarda. Você crê nisso? Amém? Onde aquela parábola que o Senhor Jesus disse a respeito dos talentos, o servo que fez a vontade do seu Senhor, ele diz: entra na alegria do seu Senhor. Apocalipse diz que no reino dos céus, no lugar, ali não há lágrima, ali não há dor, ali não há choro. Fala se não é um lugar bom. Ali não há gordurinha extra, aleluia. Você vai poder ter ali, cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Vai ter o tanquinho gospel, aleluia. Ali não vai haver dor, ali não vai haver lágrima, ali não vai haver tristeza, vai haver uma alegria eterna. Mas quer dizer então que a alegria é só lá? Não, o Senhor quer que sejamos alegres aqui, amém? Você crê nisso? Mesmo no mundo caído ao qual nós vivemos. O apóstolo Paulo estava escrevendo isso para uma igreja ali dos Filipenses. Isso serve para nós. Alegrai-vos sempre. Fala para o irmão que está do seu lado, se alegre sempre. Aproveita e dá um sorriso para o seu irmão. Isso, vai que tem um pedaço de croissant aí, né? Aleluia, aleluia, vamos lá. Eu quero aqui, através da carta aos Filipenses, ver algo que o apóstolo Paulo, ele comentou e falou aqui em Filipenses. E eu quero dar o nome, e até o título disso, sobre os ladrões da nossa alegria. Porque, deixa eu te falar, a vontade de Deus é que sejamos alegres. Mas existem coisas que, se nós deixarmos, roubam a nossa alegria. Pior coisa, não sei se você já viu crente assim: é paz, irmão, então como é que tá tudo bem? Tem que ser, né? Então, irmão, na luta. Aí um mês depois, e aí, irmão? Na luta. Falou, mas tá toda vez na luta. Não tem nenhum dia que tá falando aleluia. Não, sempre na luta. Misericórdia. Quem olha de fora fala: eu vou ser crente nada?
Ser crente é essa sofrência? Não. Apesar das circunstâncias, é possível que sejamos sempre alegres. Amém? Vamos lá. Filipenses, no capítulo 1. Abra aí, Filipenses capítulo 1. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, cheio de Deus. Olha só o que ele escreveu. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Um homem que escreveu: alegrai-vos sempre. Ele disse assim, Filipenses 1:12: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Você sabe um pouco das coisas que aconteceu com o apóstolo Paulo? Vários naufrágios, apedrejado, chicoteado, dado como morto, preso várias vezes, expulso de cidade várias vezes. E ele olha para essas circunstâncias e diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me tem na realidade, que acontece, tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, porque é onde ele mais vivia, no meio dos guardas, preso. Então ele alcançou muito guarda para Jesus. Toda a guarda do palácio e aos demais, que estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. O primeiro ladrão, que se nós tomarmos cuidado pode roubar nossa alegria, eu vou te falar o que é, são as circunstâncias. Eu fico imaginando se um dia o apóstolo Paulo estivesse diante de Jesus, assim presencialmente, e falasse assim para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça para a propagação do seu Evangelho, eis-me aqui. E o Senhor Jesus dizer para ele assim: tá bom. Então é o seguinte, para a propagação do Evangelho, você vai ser preso, chicoteado, açoitado, até dado como morto, preso várias vezes, para a propagação do Evangelho. Olha umas circunstâncias as quais o apóstolo Paulo passou. Só que tem crente hoje, o crente Nutella, que passa por uma situação difícil: Senhor, por quê? E já fica triste, a alegria dele vai embora, por causa das circunstâncias adversas. Tem gente que pensa: não, eu entreguei minha vida para Jesus. Pode ser que você ouviu esse slogan: venha para Jesus, e Ele vai resolver todos os seus problemas. Deixa eu te falar, meu irmão, desculpa estourar o seu balãozinho, mas isso não está na Bíblia. Aliás, Jesus disse: por minha causa, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, vocês vão ser açoitados, alguns vão ser crucificados, Pedro de cabeça para baixo, outros vão ser queimados vivos, por minha causa. Circunstâncias. O Senhor Jesus disse: alegrai-vos quando por minha causa forem perseguidos. Você já foi perseguido por alguém pelo fato de ser cristão? Pode ser às vezes pela família, principalmente quando a pessoa às vezes é a primeira pessoa da família a ser cristão. Geralmente ele é perseguido. O nosso pastor presidente, pastor Silvio, ele conta que quando ele se converteu, ele é neto de italiano, uma família extremamente católica, ele foi o primeiro. O pai dele, seu Júlio, disse para ele assim: eu preferia que você fosse homossexual do que você fosse crente. Ele disse assim: ainda bem que eu escolhi ser crente. Ele foi o primeiro, foi perseguido. Ele orou por 17 anos pelo pai dele. O seu Júlio, com 78 anos, teve uma experiência com Jesus, entregou a vida para Jesus e foi batizado velhinho, porque ele perseverou. Mas ele foi perseguido por muito tempo. Nós temos um livro aqui, não sei quantos já leram esse livro, pastor Benehim, Bom Dia Espírito Santo. Quantos já leram esse livro? Ele conta o testemunho dele. Ele também foi o primeiro da família a se converter. Ele se tornou ovelha negra da família. O pai dele não falava mais com ele. Eu já vi pessoas que foram a primeira pessoa da sua família a se converter, não aguentarem a pressão. Alguns que eram do catolicismo se converteram, entregaram a vida para Jesus, se batizaram, não aguentaram a pressão e voltaram por causa das circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa: na vida de um cristão vai haver circunstâncias.
às vezes, vou te falar, vai parecer que tem mais circunstância na sua vida do que na vida do ímpio. A Bíblia conta, lá em Salmo 73, que é a oração de Asaf. Asaf, que era um ministro de Deus, um servo de Deus, ele entrou em crise. Porque ele falou: eu vejo o ímpio prosperando, eu aqui pagando o preço, a coisa não vai. Minha vida está dura. Circunstâncias. E ele disse, ali no final, ele disse que o Senhor mostrou para ele qual é o fim dos ímpios. Porque deixa eu te dizer uma coisa, apesar das circunstâncias, apesar de todas as circunstâncias, é possível estarmos alegres, confiantes de que, ei, minha vida está nas mãos do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta: você entregou a sua vida na mão do Senhor? Tem certeza? Porque, pensa comigo, se você um dia entregou a sua vida nas mãos do Senhor, a sua vida está nas mãos de quem? Significa que se acontecer algo na sua vida, Deus está envolvido? O Senhor, Ele cuida de nós. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. Romanos, capítulo 8, no versículo 28. Romanos 8, 28. Muito cristão, infelizmente, deixa que as circunstâncias roubem a sua alegria. Mas olha só o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 28. Ele diz: sabemos, essa aqui está a revista e atualizada, que é um pouco diferente da nossa aqui, mas olha só o que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Quantos amam a Deus aqui? O Senhor, Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Ele não para por aí o versículo. Ele diz: os que são chamados segundo o seu propósito. Isso é o quê? Se você estiver no centro da vontade de Deus, meu irmão, pode cair o mundo, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas. Não é quase todas, não são algumas, são todas. Não, mas eu estou passando por um problema. Todas. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, porque tem pessoas que têm problema, ouça isso, tem pessoas que têm circunstâncias e problemas por causa de decisões erradas. Não confunda. Eu costumo dizer assim: você é livre para tomar a decisão que você quiser, mas você é escravo das consequências. Não tem para onde correr. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Agora, se você busca estar dentro do propósito de Deus, da vontade de Deus, se você busca ouvir a voz de Deus e ser guiado apenas por Ele, e acontecem circunstâncias na sua vida, entenda: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Eu me lembro que antes de nós estávamos a vir para cá, nós estávamos na nossa igreja lá no Brasil, e começou a acontecer uma coisa. Nós começamos a nos sentir um peixe fora d'água. Nossa casa, o lugar onde nós nascemos espiritualmente, começamos a sentir aquela sensação, mas era interior, algo, parece que colocar de lado, mas o que está acontecendo? Nós vamos colocar diante de Deus: Deus, eu amo o Senhor e sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. O Senhor quer falar alguma coisa? Foi quando Deus começou a falar conosco: epa, chegou a hora de você ir para Portugal. Só que tem pessoas que, quando começam a acontecer circunstâncias, e principalmente quando é dentro da igreja, a primeira coisa que a pessoa pensa é: meu tempo aqui acabou, eu não me sinto mais bem aqui. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus tivesse te chamado para você se sentir bem em todo lugar onde você está, já estava na glória, irmão. Porque às vezes a gente não se sente bem dentro da nossa própria casa, é verdade ou não? Não tem vezes que você quer vontade de pegar o seu marido e... Não? Ou é só na minha casa? E por isso você fala aqui: mulher, o meu tempo aqui acabou. Não, não existe isso, é família. Quantos estão entendendo? Porque Deus vai permitir circunstâncias na nossa vida, mas ainda assim essas circunstâncias, todas as circunstâncias, vão cooperar para o bem. O Senhor, é como se o Senhor estivesse afunilando: eu quero te conduzir para algo. Todas as circunstâncias, tudo coopera
para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você crê nisso? O apóstolo Paulo, ele entendia isso de tal forma que ele viu ali em Filipenses 1, ele diz: tudo isso que aconteceu comigo é para que o evangelho seja propagado, é para que o evangelho, para que as pessoas se sintam inspiradas, motivadas a cada vez mais pregar o evangelho. Olha a ótica. Ele olhou as circunstâncias não como Senhor, não. A palavra fala que uma das vezes que o apóstolo Paulo foi apedrejado, foi dado como morto, e as pessoas saíram e falaram: isso aí já morreu. E geralmente quando era apedrejado, eles eram levados para fora da cidade, apedrejado. E ele foi dado como morto. Depois de eles saírem, a palavra diz que ele levantou, sacudiu a poeira e entrou de novo na cidade para pregar. Ele não falou assim: Senhor, me dá uma folga aí de uma semana para eu me recuperar. Ele sabia que as circunstâncias levavam a cumprir o propósito, que tudo cooperava para o bem. Quantos entendem? Fala para o irmão que está do seu lado: as circunstâncias fazem parte da nossa vida. Fala para ele: por isso, não perca a alegria por causa disso. Aleluia. Nós vamos ter circunstâncias. Você fala: não, hoje eu não tenho nenhum problema. Fica tranquilo, meu irmão, ele vai chegar. Isso não é profecia ruim, não. Faz parte da vida. Nós estamos num mundo caído. Cristão também morre. Cristão também fica doente. Mulher de cristão também fica brava, né, Gabriel? Aleluia. Mas faz parte. Vamos seguir. Apesar das circunstâncias, alegres no Senhor. Porque a diferença entre uma pessoa que tem Jesus e que não tem Jesus, ambos passam por circunstâncias. Mas nossa alegria não está nas circunstâncias, ela está em Jesus. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Vamos para o segundo. Mas antes de ir para o segundo, abra ali em João capítulo 16. Olha só o que o Senhor Jesus disse em João 16, versículo 33. Olha só o que ele disse: eu disse essas coisas. Se você quiser saber o que ele disse, você lê depois em casa os versículos anteriores. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Você vai ter aflição, meu irmão. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo. Num português mais claro, fica animado. Continua animado. Vai ter problema, vamos lá. Deus nos chamou para resolver problema, aleluia. E quando a gente resolve um, aparece outro, a gente resolve de novo e continua resolvendo alegre, aleluia. Amém? Muito bem, agora vamos para o segundo. Abra aí em Filipenses no capítulo 2. O primeiro ladrão então da nossa alegria são as circunstâncias. O segundo ladrão, Filipenses 2, olha só o que diz o versículo 3. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. O apóstolo Paulo dando a orientação para a igreja, sabe por quê? Se tem um segundo ladrão da nossa alegria, sabe o que é? São as pessoas. Você que é casado, seu cônjuge alguma vez roubou a sua alegria? Houve um silêncio aqui, não pode falar nada, senão vai dormir no sofá, né? Eu entendo. Mas muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, a esposa rouba a alegria, os filhos roubam a nossa alegria, o patrão às vezes rouba a alegria, o vizinho rouba às vezes a nossa alegria, quando ele bate o tapete em cima da nossa varanda, né, Amélia? Oh, Jesus. O colega de trabalho, a sogra. Não, imagina, o que é isso? A minha sogra é um anjo. Eu falo que eu amo a minha sogra. Eu amo a minha sogra. Ela está a 8.000 quilômetros de distância de mim, aleluia. Mas eu amo a minha sogra, aleluia. Muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, as pessoas roubam a nossa alegria. Quando o irmão não vai no culto, quer roubar a nossa alegria. Mas nós temos que entender que a nossa alegria não está nem baseada nas pessoas.
é Jesus. Não sei quantos conhecem um autor chamado John Maxwell. Não sei quantos já leram algum livro do John Maxwell. Nós temos livros dele aí. Um homem de Deus. E um dia, numa entrevista, perguntaram para a esposa dele uma pergunta difícil. O John Maxwell te faz feliz? O que você responderia se perguntassem isso para você? O seu marido te faz feliz? Será que você ia responder? Tem dias. Sabe o que ela respondeu? Ela disse assim: não é o John Maxwell que tem que me fazer feliz. Eu já era feliz antes de casar com ele, porque eu já tinha Jesus. Tem muitas pessoas às vezes que eu preciso casar para ser feliz. Isso é um problema. Porque se você acha que você vai casar e vai ser feliz, rapaz, te enganaram. Irmão. Não. A oração do divórcio é aquela: Senhor, fulmina. Ataque do coração agora. É só nessa. Só. Mas não é uma pessoa que é a razão da nossa alegria. É Jesus. Se você quer casar, você precisa ser feliz, para um dia compartilhar da sua felicidade com outra pessoa. E não esperar que uma outra pessoa te faça feliz, porque senão as pessoas vão roubar a nossa alegria. Amo a minha esposa, mas eu já era feliz antes de me casar com ela. Eu já tinha Jesus. Amo meus filhos, mas eu era feliz sem eles também. Eu falo: eu sou muito feliz com você, filho, mas um dia você vai embora, você vai me deixar, e eu vou ter que continuar feliz. Aleluia. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: não deixe que as pessoas roubem a sua alegria. Ei, vai ter circunstâncias que não vão ser fáceis. Sabe que nós aqui em Portugal, nós temos um número muito grande de idosos. Sim ou não? Muito. Muitos. E o que acontece? A maioria, não são todos, mas a maioria, escute isso, a maioria dos idosos são largados pela família por aí. Ou em lares. Porque os filhos, muitas vezes, eles não querem ter o trabalho que tem que ter. É obrigação do filho cuidar do pai e da mãe, quando eles já são mais idosos. Mas eles, por causa das circunstâncias, deixam que a sua alegria seja roubada. Eu falo: um dia vai chegar a minha vez. A minha mãe nem parece minha mãe, ó, de tão nova que é. Ó. Me perguntaram: como é que você tem uma mãe tão nova? Eu falei: me puxou. É genética, aleluia. Mas vai chegar um dia que minha mãe e meu pai vão estar velhinhos, que eu vou cuidar deles. Isso não vai tirar minha alegria, muito pelo contrário. É o privilégio que eu vou ter agora de cumprir um dos mandamentos do Senhor: honra teu pai e tua mãe. E honrar o teu pai e tua mãe não é se seu pai e sua mãe for bom. Eu, glória a Deus, tenho uma mãe maravilhosa. Eu já vi falar várias vezes da minha mãe aqui, né? Que hoje eu estou na igreja por causa da minha mãe. Já falei isso, que ela acordava a gente cedo: vamos para a igreja, eu não quero ir, vai sem querer mesmo. Pronto, estamos aqui. Aleluia. Mas se às vezes tem pai e mãe que às vezes não é aquela maravilha, quando for velhinho, não perca a alegria. Honre, cumpra aquilo que o Senhor falou: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra com alegria. Ah, mas é difícil, eu sei que é. Mas não perca a alegria do Senhor. Amém? Aleluia. Abra aí em Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 13. Porque o apóstolo Paulo aqui começa a dar algumas orientações de como vencermos isso. Porque deixa eu te falar, tem gente que não é fácil. Tem gente difícil que você conhece de se relacionar? Ah, eu tenho. Tem gente que você respira fundo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Colossenses capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim: suportem-se uns aos outros. E suportar não é aquela coisa que eu tenho que suportar. Não, suportar fala de dar suporte. É você ajudar a pessoa. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoaria. Ah, e o negócio é mais difícil.
Porque muitas vezes tem circunstâncias e pessoas que de fato querem roubar a nossa alegria. E para que essa alegria não seja roubada, a única atitude que nós temos que ter é perdoar. E vou te dizer uma coisa, um aviso. O fato de você perdoá-la não significa que ela vai mudar. Pode ser que ela continue tentando roubar a sua alegria e você vai continuar perdoando. Mas eu quero te mostrar aqui uma coisa. Abra lá agora em Mateus capítulo 18. Porque muitas vezes nós não entendemos o valor do perdão. E tem muito cristão muitas vezes com a sua vida presa, amarrada, pela falta de perdão. Um dia no passado a alegria dele foi roubada por causa de uma pessoa. Ela não perdoou e a vida dela nunca mais foi a mesma. Abra aí Mateus capítulo 18. Olha só o que diz a partir do versículo 3. Eu vou ler na versão revista e atualizada, porque aqui tem uma linguagem um pouco mais antiga que eu quero te mostrar. Olha só o que diz, Mateus 18, a partir do 23, diz assim, Jesus falando: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo prostrou-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo mau, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Sabe, Jesus, ele fala algo forte. Inclusive ele disse a mesma coisa na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas da mesma forma que nós temos perdoado. Qual é a forma que nós vamos ser perdoados? Da mesma forma que nós perdoamos. O Senhor Jesus, ele conta essa parábola, e deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma parábola que representa para nós. Aquele servo, a Bíblia diz que ele devia 10.000 talentos, que era uma moeda na altura, que era um valor na altura. Um talento equivalia a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos, 350 mil quilos de ouro. Aquele outro servo devia a ele 100 denários. Um denário na altura era o equivalente a um dia de trabalho. Um denário. Se nós fôssemos converter talento para denário, que o talento tinha muito mais valor do que o denário, aquele servo que devia 10.000 talentos, ele devia em média de 60 a 100 milhões de denários. Se ele fosse trabalhar para pagar aquela dívida, ele ia ter que trabalhar no mínimo 154 anos para pagar os 10.000 denários. Deixa eu te falar, era uma dívida impagável. Vou te dizer uma coisa, essa é a mesma dívida que nós tínhamos para com o Senhor. A nossa dívida do pecado era impagável. E o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo: eu te perdoei uma dívida impagável. Será que você não consegue perdoar o seu irmão? Uma coisa tão pequena. Quantos entendem?
Muitas pessoas às vezes perdem a sua alegria por simplesmente não perdoar. Mas não é aquele perdão, eu perdoo, mas não apareça na minha frente. Isso não é perdão, não. O perdão é ainda que você veja a pessoa. Você pode conviver com a pessoa. Você pode conversar com a pessoa. Você não sente dor, porque foi perdoado. Quantos estão entendendo? Eu sei que perdoar parece não ser fácil, e não é mesmo, mas é simples. Ah, mas eu não sinto de perdoar. Jesus não falou que é sentimento. Jesus disse: perdoa. Perdoa. Porque da mesma forma como você perdoar, você vai ser perdoado. Você já pensou um dia você chegar lá diante de Deus e falar: opa, parou. O que foi? Vou pegar a listinha das pessoas que você não perdoou. Da mesma forma como você não perdoou, você não vai ser perdoado. Tem gente que gosta de ser perdoado, mas perdoar, mas é difícil. A pessoa não merece. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que é para você perdoar a pessoa que merece. Aliás, nunca se merece o perdão. Vou te fazer uma pergunta: você merecia o perdão de Deus? Você era uma boa pessoa que merecia o perdão? Não. Foi a graça, foi o favor imerecido de Deus que nos alcançou. Nós não merecíamos. E a nossa dívida, que era impagável, foi perdoada. Por isso eu posso perdoar um irmão que às vezes fala uma besteira para mim. Eu falo: Pai, perdoa, Senhor, ele não sabe o que fala. Uma pessoa que fez algo que de alguma forma prejudicou, eu posso falar como o Senhor Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, ele estava sendo apedrejado pelas pessoas, e a oração dele enquanto estava morrendo, ele disse: Pai, não lhes impute esse pecado. Muitas pessoas perdem a alegria do Senhor pela falta de perdão. Às vezes por causa de pessoas que ou te prejudicaram ou têm te prejudicado. Pessoas que não têm agido da maneira que você entende que a pessoa tem que agir, e você fica ferido com aquilo, e aquilo rouba a sua alegria. E a única maneira é: perdoe. E se ela fazer amanhã de novo, perdoa de novo. Jesus disse 70 vezes 7 por dia. Isso é perdoar sempre. Quantos estão entendendo? Fala para o irmão que está do seu lado: perdoe as pessoas, para você não perder a sua alegria. Aleluia, aleluia. Terceiro ladrão. O primeiro é as circunstâncias. O segundo são as pessoas. Abra aí, Filipenses capítulo 2. Vamos para o capítulo 2. Filipenses capítulo 2, olha só o que diz o versículo 14. Eu vou ler também aqui na versão da NVI, que diz assim: façam tudo sem murmuração. Sabe que criança ainda está aprendendo, né? Quando a gente manda: filho, vai botar o lixo lá fora. Murmuração. Vamos continuar lendo. Façam tudo sem murmuração nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo eu que seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provem da fé que vocês têm, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. A orientação do apóstolo Paulo: façam tudo sem murmuração. Sabe, eu vivo ensinando para os meus filhos: mas eu não quero fazer. Eu falei: mas quem disse que na vida você tem que fazer tudo o que você quer? Um verdadeiro homem e mulher de Deus maduro, ele não faz o que ele quer, ele faz o que é preciso ser feito.
Quantos estão entendendo? Isaías, quando foi chamado por Deus, olha, quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele não falou, Senhor, isso aí eu não quero. Eis-me aqui. Um homem maduro, ele está disposto. Ele não vai fazer só o que quer. Ele vai fazer aquilo que é preciso ser feito, sem murmuração. Abra aí ali, em sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 10. Eu vou ir mais a fundo nessa coisa da murmuração, porque tem gente que murmura. 1 Coríntios, no capítulo 10, olha só o que diz o versículo 10. Eu vou ler em duas versões, na NVI e na Revista Atualizada. Olha só o que diz primeiro na versão Revista Atualizada. 1 Coríntios 10, 10. O apóstolo Paulo falando. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Olha só o que ele fala. E foram destruídos pelo exterminador. Mas não é o exterminador do futuro, não. A versão NVI explica o que é esse exterminador. Olha só. 1 Coríntios 10, 10. E não se queixem, ou murmurem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você murmura, você atrai um demônio chamado exterminador, destruidor, para a sua vida. E ele destrói você. Ah, mas eu sou crente. O apóstolo Paulo estava escrevendo isso para uma igreja. Coríntios. Ele estava falando para a igreja. Para de murmurar. Porque senão, assim como aqueles murmuraram e foram destruídos pelo anjo destruidor, exterminador, vocês vão ser destruídos também. Portanto, nós devemos fazer tudo sem murmuração. Pergunta para o irmão que está do seu lado. E aí, você murmura? Aleluia. Então, o primeiro ladrão da alegria são as circunstâncias. O segundo ladrão são as pessoas. O terceiro ladrão é a murmuração. Quarto ladrão. Abra aí em Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 18. O apóstolo Paulo orientando a igreja ali. Olha só o que ele diz. Filipenses 3, 18. Pois, como já disse repetidas vezes. Às vezes você tem que ensinar as pessoas repetindo. A gente faz isso para os filhos, repete sempre a mesma coisa. O apóstolo Paulo fazia isso com a igreja. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando isso para a igreja. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. O quarto inimigo são as preocupações dessa vida. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção de uma forma muito dura, falando que essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo, porque só pensam nas coisas dessa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que mais ocupa o seu pensamento? As preocupações dessa vida? Ou o que mais te preocupa são os pensamentos, as preocupações eternas? Tem gente que só pensa nas coisas dessa vida. Eu vou ter um bom trabalho, eu vou ter um bom estudo, para ter um bom trabalho, para ter um bom salário. É só coisa dessa vida. Ou você pensa que às vezes tem um familiar seu que se morresse hoje ia para o inferno. E você já não está preocupando com coisa dessa vida, está preocupando em algo que é eterno. Quanto estou entendendo? Ou você está preocupado em fazer a obra de Deus, porque um dia todos nós vamos embora. Todos nós vamos vestir um fato de madeira. E tudo aquilo dessa vida, dessa terra vai ficar. A única coisa que vai subir conosco são as nossas obras. Aquilo que nós fizemos para o Senhor. E aí, você está preocupado com coisas apenas dessa vida? Tem pessoas que perdem a sua alegria por causa das preocupações dessa vida. O que foi? Estou com problema no trabalho e está triste. O que foi? Estou com problema na minha casa e estou triste. Falei, preocupações da vida, circunstâncias vão ter. Eu tenho que pensar nas coisas do alto. Pensarmos nas coisas lá do alto. Abra ali, em Mateus, no capítulo 6. Olha só o que o Senhor Jesus disse acerca disso. Mateus 6, nós vamos ler a partir do versículo 31. Diz assim:
Portanto, o Senhor Jesus falando, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é o que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tem pessoas que vivem em função das preocupações daqui. Uma vez, eu vi uma história de uma mãe que chegou chorando para o pastor, pediu: pastor, o que foi, filha? Eu estou preocupada. Por quê? Eu estou preocupado que minha filha não case. Eu falei: filha, sua filha tem 2 anos. Ela nem cresceu ainda. Então tem pessoas que ficam com preocupações aqui nessa vida, totalmente desnecessárias. E o Senhor Jesus diz: ei, para com isso. O Senhor, Ele está cuidando. Deixa eu te dizer uma coisa. Preocupação é o antônimo de fé. Que a palavra preocupação significa você se ocupar com antecedência, porque é como se você dissesse: Deus, o Senhor não está cuidando, eu tenho que pensar aqui, porque o Senhor não está cuidando de mim. Não, eu sou preocupado porque eu sou uma pessoa precavida, eu sou uma pessoa prudente, eu sou uma pessoa, né? Muitas vezes a preocupação é só o fato de que você não tem fé. Porque aquele que tem fé, ele entende, assim como Jesus: não se preocupe, você tem um Pai. Ele sabe tudo aquilo que você precisa. No momento certo, Ele vai te ajudar. Confia. Por isso eu deixo te falar, fé é o contrário de preocupação. Tem muitas pessoas que estão preocupadas. Ai, como é que vai ser? Ai, ei. Lembra quando nós alugamos esse espaço aqui, há 3 anos e pouquinho atrás? Nós éramos 6 adultos. E alguns ficavam preocupados. Como é que a gente vai pagar esse negócio aqui? Nós somos 6 adultos, 3 crianças e uma cadela, que era a Dora. Eu falei: ei, nós vivemos debaixo de uma palavra de Deus. Se Deus falou vai, a gente vai. E não vai faltar. E eu vou te falar, meu irmão, não faltou. Agora Deus está nos empurrar para outro desafio. Nós vamos para um lugar maior. Aleluia! Onde a renda vai ser maior. A eletricidade vai ser maior. O som vai ter que ser maior. O número de cadeira vai ter que ser maior. Tudo é maior. Mas a partir do momento que o Senhor nos der o lugar, a direção dEle, o lugar, Ele supre. Nós não precisamos ficar preocupados. Porque a obra dEle, você crê nisso? Amém? Por isso não deixe que as preocupações da vida tire a sua alegria. Fala isso para o seu irmão: não deixe que as preocupações da vida tirem a sua alegria. Oh, aleluia. Quinto e último ladrão, para a gente orar. Abra aí, Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 6. O primeiro ladrão são as circunstâncias. O segundo ladrão são as pessoas. O terceiro ladrão, a murmuração. O quarto ladrão, preocupações da vida. E o quinto, olha só o versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Sabe por que tem pessoas que perdem a alegria? E esse quinto ladrão, sabe o que é? É a ansiedade. Eu ouvi certa vez dizendo que a doença do nosso século é justamente a depressão e a ansiedade. E hoje, infelizmente, até as crianças estão sendo afetadas pela ansiedade. Você fala para um filho, você vai lá na casa do seu amigo. Ai, já estou ansioso para ir. A criança é mais fácil de resolver. Você dá um tapa e resolve a ansiedade. Aleluia.
Mas o adulto. Pessoas estão vivendo de uma forma ansiosa. Ai, como é que vai ser? Ai, não sei. Ai, como é que... Ansiosos com relação ao trabalho. Tem gente que está empregada e está ansioso com medo de perder o emprego. Oh, pelo amor de Deus, irmão. Tem pessoas que ficam ansiosas de estudar. Não, eu preciso estudar. Não, porque como é que vai ser? E calma. E vive aquela coisa. Tem gente que é ansioso para casar. Ai, será que eu vou ficar para a titia? Não, calma. No tempo certo. Amém, Ana? Aleluia. Vamos lá, vamos seguir. Brincadeira, Ana, brincadeira. Aleluia. Não, mas a Ana, glória a Deus, a Ana não está ansiosa. Aleluia. No tempo certo ele vai chegar. Aleluia. 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 Você está rindo, mas pode ser que você esteja ansioso. Pedro, você estava ansioso, Pedro? Tem pessoas que é ansioso para ser pai. Calma. Ai, será que eu vou ser? Será que eu tenho algum problema? Ai, já faz um mês que eu estou tentando e não veio. Calma, irmão. Isso é ansiedade. Tem calma. Eu tenho uma tia minha tia Cleusa, a irmã da minha mãe e da minha tia, que também está aqui. Eu não me lembro ao certo, mas ela ficou não sei quantos anos tentando ter filho. E ela não teve, aí adotou minha primeira prima, que é a Ruth. E depois ela ficou tranquila. Mas fazendo o serviço, né? E teve mais 2 filhos, que nasceram dela. Porque, irmão, não podemos ficar ansiosos. Você precisa confiar que a sua vida está nas mãos de Deus. Ai, como é que vai ser? Ai, irmão, vai ter um piripaque qualquer hora. Se estiver ansioso. É entender, a nossa vida está nas mãos de Deus. E muitas pessoas perdem a alegria por estar ansioso. Não, que vai, e que tenho, e que... Ai. Ei. Você tem um pai. E se você crê no seu pai, ele cuida. Ele provê. Ele protege. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem filhos. Ei, deixa eu te falar. Ele é pai. Nós não precisamos ficar ansiosos. Não precisamos ficar preocupados. Não precisamos ficar com medo. Eu já contei essa história uma vez, mas eu quero contar de novo. Uma vez eu vi uma história de um avião. E esse avião estava ali passando por muita turbulência. As pessoas tudo com medo de cair. Não sei se alguém já passou com um avião aí com turbulência e você pensou que ia morrer. E estava tudo ali, turbulência. E tinha um garoto. Estava tranquilo. Ele falou, será que esse menino está bem? E foram cutucar, menino, você está bem? Você não está vendo que o avião aqui? Ele, não, fica tranquilo que não vai cair não. O meu pai é o piloto. Deixa eu te falar, quando nós confiamos que nós temos um pai que está no controle, ainda que tenham turbulências, nós não precisamos ficar ansiosos porque ele cuida de nós. O salmista diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você crê nisso? Deixa eu te falar, isso cura a ansiedade. Às vezes as circunstâncias da vida querem nos deixar ansiosos e preocupados. Aí como é que vai ser? Como é que eu vou pagar minha renda? Será que eu vou... Ei, peraí, eu tenho um pai que cuida, eu vou fazer minha parte, eu vou trabalhar. E ele está a cuidar de mim. Nada vai faltar. Sabe, talvez a ansiedade tenha tirado a sua alegria, tenha tirado a sua paz. E o apóstolo Paulo, ele escreveu, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Tem alguma coisa querendo te deixar ansioso? Ele está dizendo o segredo, ei, você tem um pai, você chega a ele, fala, pai, eu estou assim, estou assado. E ele diz ali, então, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Sabe por que excede todo entendimento? Porque apesar das circunstâncias que naturalmente deveriam te deixar ansioso, você vai estar em paz. É incompreendível. Incompreensível.
Você está em paz em meio a isso. E ele diz que excede a todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar.